Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá começar mais uma aula do Games Total, continuando as nossas aulas do módulo de arte do módulo 3. Então, olha só pessoal, a gente parou na última aula, a gente tinha terminado o nosso nariz, né, o nariz do nosso personagem, e com todo o conhecimento que vocês já agregaram nessas aulas de modelagem, vocês já conseguem chegar nesse resultado. Então, olha só, aqui a gente consegue ver que o nosso modelo ele está bem redondo, né? Ele está bem agradável. O nariz também está bem interessante. Lembrando que isso aqui é bem low poly, né? Ó, a gente está trabalhando aqui com 480 polígonos. É intencional, a gente não está fazendo nenhum tipo de edge loop aqui no olho, nenhum edge loop na boca. A gente vai estar trabalhando totalmente na texturização para chegar num resultado agradável. É, eu pensei um pouco mais sobre a utilização de alguma orelha nele, eu acho que não vai se encaixar muito bem. E daí, o ponto que eu quero trazer para vocês a partir de agora é uma técnica que eu aprendi num curso da Guillemot Workshop, eu acho que muitos de vocês conhecem, uma das maiores escolas de computação gráfica do mundo, em que o Alex Alvarez, que é o fundador da Gnomon, ele mostra uma técnica que ele aprendeu em vários filmes que ele trabalhou, seja Transformers ou qualquer outro que ele trabalhou, né? Então é uma técnica super interessante em que ele mostra exatamente como que ele pode diminuir o nível de incerteza quanto ao personagem dele em um curto espaço de tempo. Então eu vou dar uma mostrada aqui, vou abrir um PowerPoint para a gente dar uma entendida antes na técnica e daí a gente volta para o nosso personagem, ok? Então, pessoal, iteração, né? Iteração é a palavra que hoje em dia é mais valorizada dentro do mercado de desenvolvimento de jogos e eu vou explicar brevemente para vocês por que isso é tão importante no nosso mercado. Olha só, esse aqui é o que a gente costuma chamar de processo em cascata ou waterfall. Esse processo ele trabalha de uma maneira super linear, né? Então a gente começa aqui dando o conceito do nosso jogo, daí a gente pula para projetar o jogo, fazer o game design, para daí a gente codificar e daí inserir os nossos assets, não necessariamente a gente no processo cascata está imaginando que o asset vai ser desenvolvido após o código, mas o que a gente entende é que mesmo que o asset ele comece a ser feito aqui junto com o design, eles não vão ser unidos, não vai ser dado o commit, como a gente chama, antes do código estar pronto, né? Ou então boa parte dele. Daí a gente insere os assets, para daí a gente só, depois desse processo completo aqui, que custa muito tempo de trabalho, só depois disso que a gente vai testar e debugar o nosso projeto. Então isso aqui funciona muito bem quando a gente fala de um projeto de software de produção, né? Você vai fazer uma calculadora, você vai fazer alguma coisa que não existem dúvidas. Não existem dúvidas de que aquilo vai ser funcional. Para a gente que trabalha com jogo, o ser funcional está outro aspecto. A gente está falando muito mais do jogo ser divertido de verdade, e isso não é uma coisa que dá para a gente verificar, testar e debugar só no final do nosso projeto. A gente tem que estar testando sempre. Sempre que puder, a gente tem que testar e tem que ter um controle sobre isso. Então aqui, ó, existe um outro processo que a gente chama de processo iterativo, tá? Então iterações são repetições, a gente está a todo momento fazendo essa checagem do projeto. Isso aqui, esse gráfico, ele representa o nosso Scrum, que é o nomezinho, né? O Scrum, ele é um processo, ele é um framework, tá? Ele não é nenhuma metodologia, nem um método, né? Ele está no meio termo. A gente está falando de uma coisa que ainda não foi totalmente validada, mas que é muito funcional e que está sendo super utilizada nas grandes empresas de jogos pelo mundo inteiro. Então isso aqui, galera, a gente vai estar aprendendo profundamente nas aulas de gestão de projetos no nosso curso de Games Total, ok? Então eu vou estar dando esse conceito para vocês bem profundamente para que vocês dominem isso, tá? Product Backlog, Sprint Backlog, Daily Scrum, Sprint,
e aí a gente acaba entregando um jogo que ele tem um potencial de ter muito mais consistência nessa entrega, né? Então aqui existe basicamente a técnica, né? Então você define o escopo do projeto, daí define o escopo daquele trabalho em específico, daquela milestone, daquela meta, que é o nosso sprint backlog. Daí a gente gera um prazo, né? Uma time box de 2 a 4 semanas, isso pode ser menos também. Eu particularmente gosto de trabalhar com uma semana, para daí todo dia a gente fazer uma checagem com a nossa reunião daily Scrum. Então isso aqui é só para mostrar para vocês a diferença disso aqui, que é o waterfall, para isso aqui. Se a gente não tomar o devido cuidado, pessoal, a gente vai estar sempre fazendo isso daqui, ó. Começando com o concept lá, com a ideia, o high concept do nosso jogo, fazendo um GDD, daí já entra no código enquanto começa a fazer o asset, e só depois é que a gente vai inserir o nosso asset junto com o nosso código. O que é que acontece? A gente esquece que o design, né? Existe uma dificuldade muito grande do designer enxergar a experiência que vai ser gerada aqui no final. E se ele não testa isso agora, a tendência é que muito desse trabalho, tanto de código como de arte, assets não só de arte visual, mas de arte sonora, né, o sound designer também, muito disso tudo pode ser jogado no lixo, né? E é isso que a gente tem que estar evitando, ter sempre uma linha de produção sem desperdícios. Tá? E aí aqui a gente entra em um outro gráfico para a gente entender exatamente por que a gente deveria estar usando esse processo iterativo no nosso processo, não só de game design, mas também de arte. E eu vou estar ensinando a partir dessa aula essa nova possibilidade para vocês trabalharem, tá? Então olha só, galera. O nível de incerteza que a gente tem num projeto, ele é muito grande quando a gente ainda não saiu do nosso nível de high concept, da nossa ideia de projeto, né? Ah, eu tenho aquela puta ideia, vai ser muito divertido o meu jogo, mas eu não testei nada, então eu tenho um alto nível de incerteza. Com o tempo, isso vai caindo, porque eu vou tendo muito mais respostas, né? De que o meu jogo ele realmente é para aquele público, não para aquele outro. Aquela arte se adapta melhor ao projeto do que aquela outra. E daí a gente tem aquele processo, né, de concept design, implementação e tune and debug. Tune é um termo um pouco maior do que o teste, né, porque o teste, na verdade, a gente está só testando e gerando relatórios conclusivos, né. Depois do teste, a gente tem ali o nosso processo de evaluate, né? A gente vai estar avaliando todo aquele processo de teste, daí para a gente voltar para o design. Então, o tune, ele tá, esse termo, né, de tunar o jogo, basicamente a intenção disso é que a gente esteja lapidando, né? O polish gera um projeto tunado, tá? Então, o debug é procurar bugs, né? Isso aqui vocês já estão acostumados com a aula do professor. Não procurar, mas limpar o seu código, né? Com o professor Daniel. Então, concept design e implementação. Então, na hora que a gente, ao invés de usar lá o nosso processo em cascata, esse daqui, em que a gente deixaria para ter um nível de certeza só aqui, praticamente, e aí a gente vai ter um nível de certeza grande, ou próximo disso, no final, mas a gente só está testando lá no final. Não necessariamente a gente vai ter tanta certeza se a gente não estiver testando desde o início. Aqui eu testo, aqui eu testo, aqui eu testo. Então pode ser que essa minha curva decrescente ela seja bem forte aqui, ó. Para aqui eu já tenho um nível de certeza muito maior, ok? Então era isso que eu precisava mostrar para vocês, para dar esse conceito, para que daí a gente comece a trabalhar no nosso Max de volta, e aí aqui a gente começar a trabalhar de fato com esse processo iterativo dentro do processo de arte de um jogo digital. Ok, pessoal? Então era isso. Essa nossa primeira aula era só para eu realmente apresentar esse novo passo que a gente vai estar trabalhando. Então, resumindo para vocês, a gente vai partir de uma arte simplificada de hoje até hoje, onde a gente tem a cabeça do nosso personagem, até terminar toda a modelagem, fazer um unwrap simplificado, a modelagem também simplificada, né? Modelagem, unwrap, texturização, rig, skin e animação. Tudo isso para daí exportar isso e realmente ver isso funcionando em um jogo. A gente vai estar usando uma ferramenta de prototipagem rápida, que ela é muito útil para o nosso trabalho de design, que é o Construct. Ok? Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Até mais.